Bom dia a todos, meu nome é Fábio, eu sou professor da EBD de adultos, da classe de adultos. Eu queria agradecer o pessoal da técnica, Fernando, Matheus, Eliezer, muito obrigado a todos pelo suporte, pela ajuda. Queria orar também. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, Senhor, nas nossas limitações, tanto eu quanto as pessoas que vão ouvir também, que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai, nos ajuda, não porque nós merecemos, mas por causa da tua graça, que é infinita, por causa do teu amor, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Gente, vamos, nessa lição 3, vamos estudar o capítulo 2 e o capítulo 3, tá bom? O capítulo 2, ele é o primeiro acontecimento que tem é o casamento de Caná, tá? Então vamos ler o texto e aí a gente vai falando um pouquinho. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus, seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." "Mulher, isso não me diz respeito," respondeu Jesus. "A minha hora ainda não chegou." Sua mãe, porém, disse aos empregados: "Façam tudo o que ele mandar." Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha uma capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: "Encham os potes com água." Quando os potes estavam cheios, disse: "Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias." Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência. Então chamou o noivo. "O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro," disse ele. "Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora." Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Irmãos, essa história conta, a Bíblia diz, o primeiro sinal, né? Foi num casamento. Jesus foi convidado juntamente com a mãe dele, juntamente com os discípulos, e no meio da festa, o vinho acabou, né? O casamento daquela época, ele não é que nem o casamento de hoje. O casamento naquela época durava de 5, 7, 8 dias, dependendo. E o vinho, ele era um sinal que havia fartura naquela festa, né? Você imagina, durante a festa, acabar o vinho. Como que aquelas pessoas iam ficar durante aquele momento? Como é que os noivos iam ficar diante da sociedade? Iam ficar muito envergonhados perante a sociedade. Então a mãe dele, a mãe de Jesus, ficou sabendo disso e chamou Jesus. "Jesus, acabou o vinho." E ele fala para a mãe dele: "Olha, não é chegada a minha hora." Jesus ainda não tinha manifestado o poder dele, né? Então, mas a mãe dele, Maria, falou assim: façam tudo o que ele pedir." As pessoas colocaram a água dentro dos potes. Só para se ter uma ideia,
eram mais ou menos, o texto fala aqui que eram 6 potes de pedra. Cada um tinha uma capacidade de 80 a 120 litros. Vamos utilizar uma conta aqui bem simples. 6 potes de 100 litros, ou seja, 600 litros de vinho. A festa tinha muitos convidados, né? E Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Irmãos, eu não conheço muito bem de vinho, mas quem conhece diz que o bom vinho é aquele vinho que fica muito tempo estocado, muito tempo guardado. Ou seja, pela lógica humana, aquele vinho não seria um bom vinho de qualidade. Mas a sorte, né, desse casal que estava se casando é que Jesus estava na festa deles. E Jesus, sabendo disso e ouvindo o conselho da mãe dele, transformou essa água em vinho. Diante disso, o mestre da cerimônia levou essa água transformada em vinho já para o mestre de cerimônias. O mestre provou e falou: nossa, geralmente o melhor vinho é servido no início. Vocês guardaram para o final? Provavelmente, porque quando você começa a tomar a bebida, provavelmente você, depois de já ter tomado, você perde aquele paladar. E o noivo, sem saber de nada, porque ele não sabia, quem sabia eram os discípulos, Maria e Jesus, e as pessoas que estavam trabalhando naquela festa. Então, assim, este foi o primeiro sinal que Jesus manifestou a glória dele. A Bíblia diz, no versículo 11, que é um sinal. Lembrando na primeira aula, quando a professora Cleusa comentou, ela falou em sinais. O Evangelho de João, ele quer enfatizar Jesus como Deus. Então, este foi o primeiro sinal de Jesus. Este foi o primeiro milagre que Jesus fez aqui na terra. Foi transformar água em vinho. Somente isso? Não. Ele transformou também, não só, como que eu posso dizer? Ele transformou também a tristeza em alegria. Porque você imagina aquele casamento acabando por falta de vinho. Como iria marcar aquele casal? Como iria marcar aquela família dentro daquela cidade? Irmãos, naquela época não existia Facebook, não existia Instagram, não existia essas mídias. Mas as cidades eram pequenas. A notícia corria muito cedo. Então, Jesus preservou esta família dessa vergonha que que eles iriam passar se acabasse o vinho. Jesus transformou a vergonha em alegria. E isso é só Deus que faz. É só Deus. Este foi o primeiro sinal que Jesus manifestou aqui na terra. Ainda no capítulo 2, no versículo 13, existe uma outra passagem. Era quase época da festa da Páscoa judaica. Lembrando que a festa da Páscoa era uma festa muito importante para o povo judeu. Muito importante. Era uma festa onde os judeus lembravam o tempo, a passagem do exílio, ou onde eles eram escravos. E eles foram para onde? Para a terra prometida. Páscoa quer dizer passagem. Então, era uma festa muito importante para os judeus. Versículo 14.
No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas, pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiros. Jesus, ele fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas, os bois, e espalhou moedas dos negociantes no chão, e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Se você ver no Salmo 69, já estava lá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa, mais uma vez, dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Versículo 24. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Primeiro, teve o milagre, o primeiro sinal, lá no casamento, lá em Caná. Depois, o texto diz que ele foi a Jerusalém. Já estava sendo iniciada a comemoração da Páscoa. Só que lá, mais uma coisa, o povo judeu, ele já não estava dando a atenção devida ao templo. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Através da palavra, nós conhecemos o caráter de Deus. O povo tinha perdido. Ele tinha perdido o respeito pelo templo. Ele tinha perdido o respeito pela presença de Deus. E assim, eles já não estavam se importando com isso. Se você verificar, lá em 1 Reis, capítulo 6, fala da primeira construção do templo por Salomão. Irmãos, foi uma obra que durou muito tempo. Foi uma obra feita com todo o carinho, com todo o zelo de Salomão, através do poder de Deus. Salomão construiu cada parte dele, sempre obedecendo à voz de Deus, com todo o zelo. Só que, com o tempo, as pessoas vão perdendo um pouco isso. Esse respeito. E foi o que estava acontecendo. Eles transformaram um templo em um lugar profano, em um lugar onde eles já não estavam mais respeitando a presença de Deus. Eles já não respeitavam a Deus. Irmãos, nós estamos estudando a Bíblia. E o que a Bíblia quer dizer com isso? Será que nós temos cuidado do templo? Do templo, não somente o físico, porque essa é a parte mais fácil de ser feito. Mas será que nós temos a reverência diante de Deus?
No versículo 19, Jesus fala uma coisa que para os judeus não estava sendo claro ali. Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo, e em 3 dias eu levantarei. Isso não entrava na cabeça dos judeus. Como assim? Do que você está falando? Será que Jesus era dono de uma empresa de engenharia? Será? Não. Jesus não estava falando do templo, deste templo construído por mãos humanas, deste templo, paredes, vigas, telhas, não. Jesus estava falando, se referindo ao templo, se referindo ao corpo dele. E os discípulos lembraram muito bem dessa fala. Sabe quando? Quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus ressuscitou ao 3º dia. Aí sim eles lembraram dessa fala. Jesus estava falando que ele era o templo. Irmãos, hoje o templo, a igreja, somos nós. Hoje, nós que temos que ter esse respeito por Deus. Agora, a igreja é cada um de nós. Não é mais templo, aquele templo vultuoso, aquele templo cheio de grande, aquele templo, sabe, enorme, cheio de... Não, o templo somos nós. O templo somos nós. Quando nós temos o Espírito Santo, Jesus estava falando isso aqui neste texto. E assim era muito difícil para os judeus entenderem aquele pensamento de Jesus. Era muito difícil. Como assim? Meu bisavô, meu tataravô, sempre falou que eu tenho que ter respeito, mas já o povo já não estava tendo mais respeito. O povo transformou aquilo numa bagunça. Já não estava tendo mais respeito. E Jesus fica muito triste em ver isso. Jesus, ele ficou chateado. Ele ficou, sabe, triste em ver como o povo estava tratando o templo. Sabe, irmãos, e era justamente numa época, a Páscoa, uma festa tão importante para os judeus. E aí nós vemos que o povo já tinha se perdido. Eles já não tinham a reverência diante de Deus. Esse texto mostra isso. Sabe, Jesus ficou triste com esse posicionamento do povo. Bom, vamos para o capítulo 3, onde Nicodemos visita Jesus. Então acabamos o capítulo 2, falamos do primeiro sinal, que foi transformar a água em vinho, e o segundo, onde Jesus foi ao templo, e ele purifica o templo. Vamos agora ao capítulo 3, este importante bate-papo entre Nicodemos e Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Ou seja, Nicodemos não era qualquer um. Ele conhecia muito das leis. Ele conhecia muito a lei judaica. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais, quais sinais? Transformar água em vinho e a questão da purificação do templo, falado no capítulo 2. São provas de que Deus está com o Senhor.
Ou seja, Nicodemos já havia reconhecido que Jesus foi enviado por Deus. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Opa! Atenção! Aí Nicodemos não entendeu muito bem. Não entendeu. Como assim? Nascer de novo? Irmãos, e eu vou falar uma coisa para você. Eu falaria a mesma coisa. Como assim? Diante de uma cultura, de um contexto, Nicodemos ouvir isso, nascer de novo? Como assim? Versículo 4. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Irmãos, eu perguntaria da mesma forma que Nicodemos perguntou. Por acaso eu posso entrar de novo na barriga da minha mãe? Por acaso é isso, Jesus, que o Senhor está falando, mestre? Por acaso é isso? Eu tenho que voltar? Me explica esse negócio de nascer de novo aí que eu não estou entendendo muito bem. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quando ele fala assim, eu lhe digo a verdade, é mais ou menos assim. Esquece tudo o que você aprendeu. Desconstrói. Agora eu estou lhe dizendo a verdade. É assim. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito produz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Irmãos, Nicodemos ele tinha uma fé religiosa. Mais para frente, a gente vai ver uma pessoa que ele não era mestre, mas ele conhecia Deus. Não de ouvir falar, mas ele conhecia Deus, porque Deus tinha se revelado a ele, que era João Batista. João Batista ele não tinha o ensinamento que Nicodemos tem. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 1 diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso. Ou seja, mesmo Nicodemos tendo esse grau, líder religioso, ele não entendia muito bem o que era nascer de novo. Como é difícil entender essa frase, nascer de novo. Era uma fé religiosa. Só que, no versículo 10, Jesus respondeu, dando prosseguimento ao texto. Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, Jesus estava falando com ele, olha, eu reconheço que você tem conhecimento. Eu reconheço. Mas você não entende essas coisas que eu estou falando? É mais um puxãozinho de orelha? Tá bom, você é um líder religioso, mas você não entende o que eu estou falando, que é nascer de novo? Da água e do Espírito? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca,
também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Versículo 16. Aqui é mais ou menos, me desculpe a pretensão, mas para mim é o resumo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está falando assim, Deus enviou o seu único Filho para que ele salvasse a humanidade. Salvasse do quê? Salvasse do pecado. Era a única forma. A única forma que uma pessoa tem de ser salva é através de Cristo, que é o único Filho de Deus. Hoje, no mundo, nós temos uma coisa que se chama meritocracia. Nós somos levados através de méritos. Então fica um pouco difícil a gente entender essa salvação só por crer, só entre aspas, por crer em Jesus. A salvação é de graça. Na nossa vida humana aqui na Terra, a meritocracia, ela é muito forte dentro de nós. Para eu conseguir, eu tenho que valer, eu tenho que dar alguma coisa em troca. Como alguma coisa? Como alguém me dá alguma coisa de graça? Isso não entra na nossa mente. Isso não entra. Vocês sabem, irmãos, que eu vendo essa conversa com Nicodemos, eu me sensibilizo com ele. Como assim? Salvação. Mas e eu não preciso fazer nada? Eu não preciso fazer nada, eu não preciso dar meu sangue, eu não preciso morrer, Não. Você não precisa. Precisa crer. Em quem? No Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas é só isso? É. É difícil? É. O mundo de hoje, ele traz essa questão de ter algo em troca. Desde a infância, a gente é cultivado isso dentro de nós. Por exemplo, um aluno só se passa de ano quando vai bem na prova, tira nota alta. Você é promovido quando você apresenta bons resultados. Ok? E agora a salvação de graça? É. Mas só isso? Eu não tenho que ser o primeiro, o segundo? Eu não tenho que estar no pódio? Eu não tenho que ganhar medalha? Não. Não, peraí. Jesus, esse negócio está complicado. Como assim? É só isso mesmo? É. João 3,16. Grave bem este versículo. Se eu pudesse resumir a Bíblia, eu resumiria neste versículo. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É tão difícil acreditar em eternidade. Irmãos, as coisas hoje, elas são muito descartáveis. Copo descartável, prato descartável, roupa, 1 ano, 2 anos, carro, 2, 3, 4 anos, celular, 6 meses, 1 ano, vida humana, 70, 80, 90, 100, eternidade. O que é eternidade? Eternidade, para nós, seres humanos, a nossa mente é muito limitada. Irmãos, nós estamos falando de vida eterna.
Não tem como medir. Não tem como medir. Eu me lembro quando eu era criança e as crianças sempre brincavam assim, até que número você sabe contar? Eu sei contar até o infinito. Tá, mas o que é o infinito? A gente não sabia explicar. E é mais ou menos essa questão da eternidade. A gente não sabe explicar. Versículo 18. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Aqui existe uma regra básica. Mas quem não crê nele já está condenado. Ah, mas não tem. Mas eu conheço o melhor advogado lá de São Paulo. Não tem. Não tem segunda instância? Não tem. Eu não posso entrar com recurso? Não pode. É ponto final. Quem não crê nele já está condenado. Mas e se eu for para uma instância superior? Não existe. É aqui mesmo. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, Jesus. Mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Irmãos, depois que Adão e Eva caiu lá no Éden, nós temos dificuldades, nós somos pecadores. Ah, mas eu sou bonzinho, eu sempre passei de ano, eu ajudo os pobres, Você é pecador. Isso está no nosso DNA. Eu sou pecador. Eu sou pecador, ponto. Mas, não tem mas. Eu nunca dei cheque sem fundo, mas é pecador. É difícil essas coisas entrarem em nós. É difícil Nicodemos, um líder religioso, entender isso. Jesus não estava falando com uma pessoa que desconhecia a lei judaica. Ele estava falando com um líder religioso. Ele estava falando com um homem que conhecia as leis judaicas. E mesmo assim, Nicodemos estava perdido. Nicodemos não estava entendendo o que Jesus falava. Irmãos, por isso que tem um texto que fala assim, que nós temos que amadurecer na fé. Que a gente come papinha, depois a gente vai comendo uma comida mais grossa, mais pesada. A vida na fé é assim. Mas não a vida na fé como Nicodemos, um líder religioso. Agora, no versículo 22, nós vamos falar de um homem que ele não tinha cargo, ele não tinha diploma, ele não tinha nenhum, como é que fala? Ele não era reconhecido pelos homens aqui da terra, pelas autoridades. João Batista. Mas olha como é diferente o papo de Nicodemos com João Batista. Nicodemos, um líder religioso. João Batista, um homem que vivia normalmente. E olha como João Batista trata Jesus. Versículo 22.
Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém. Foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. João foi decapitado. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhes disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de que o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Eu estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. João Batista ele já falava que estava vindo um cordeiro. Ele já estava anunciando a vinda. E João Batista sabia o lugar dele. João Batista nunca quis o lugar de Jesus. João Batista sabia o seu lugar. Olha que lição legal para nós. No reino de Deus, nós temos que saber qual o nosso lugar. Nós não somos deuses. Nós somos pecadores, salvos pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. João Batista já anunciava isso. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. João Batista estava feliz quando as pessoas reconheciam a Jesus. Hoje é tão difícil a gente entender isso. Quanto mais holofotes. Aqui tem 2 holofotes voltados para mim. Sabe, gente, e a gente gosta disso. Nós, seres humanos, nós gostamos disso, de holofotes. Mas João Batista falou, não. João Batista também, ele estava tendo um papo com os discípulos dele lá, que ele estava falando umas coisas estranhas, noivo, noiva, casar. Não, o noivo veio buscar a igreja. A igreja somos nós. Mas João Batista, ele se alegrava quando ele sabia que as pessoas davam o devido valor a Jesus. Versículo 31. Aquele que veio do alto é superior a todos. Acima de Jesus não existe ninguém. Ninguém. Ele é o maioral. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas. Foi o que Jesus falou com Nicodemos. Jesus falou isso com Nicodemos. Coisas terrenas. Mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquele que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Versículo 33. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limite o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nossa, parece cópia. João Batista estava falando isso,
O que Jesus falou agora na conversa com Nicodemos. Lembra? No versículo 18 diz, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único. João Batista conhecia Jesus. E ele não era líder religioso. João Batista não tinha acesso ao conhecimento humano, ao conhecimento, como é que eu posso falar? Ao conhecimento, como Nicodemos. Não tinha. Mas ele conhecia Deus. Ele conhecia o Filho de Deus. O único. O único capaz de salvar a humanidade. Do quê? Do pecado. Irmãos, do versículo 31 ao versículo 36, João fala da superioridade de Jesus. Ele sabia que, João Batista sabia que Jesus vinha do céu. Que ele falava aquilo que Deus falava. Era o Verbo encarnado. Lembra que o Nelson e a Cleusa Fukumoto falou nas aulas anteriores? Verbo encarnado. Jesus é Deus. Então, assim, finalizando esta lição do João, capítulo 3 e 4, o Evangelho. João fala nesse capítulo 3 e 4, no 2 e 3, perdão, ele fala dos sinais que Jesus estava demonstrando aqui na terra. E como é bom você ter intimidade. João Batista falava como se Jesus fosse uma pessoa tão próxima dele. João Batista fala como se ele fosse o melhor amigo. João Batista fala como se ele sabia o que iria entristecer Jesus. Mas ele reconhecia Jesus como Deus. O propósito do Evangelho de João é mostrar que Jesus é Deus. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade e eu quero terminar orando mais uma vez. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Ainda bem que ela se renova todas as manhãs. Ainda bem que o que seria de nós sem a Tua misericórdia? Nós somos pecadores. Nós precisamos do Senhor. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Um bom dia para vocês e fiquem com o culto que vai acontecer daqui a pouquinho. Um abraço, muito obrigado.